Olá! Olha, nos últimos tempos parece que o assunto é um só, né? A CLT, nossa Consolidação das Leis do Trabalho. Será que ela mudou assim radicalmente agora em julho e agosto de 2025? Porque, sabe, se falou muito de férias, banco de horas, até trabalho aos domingos, home office. Deu a impressão que tudo virou de ponta cabeça de repente. É muita informação circulando, né? Mas a história real talvez seja um pouco diferente. E a gente está aqui hoje justamente para isso. Vamos tentar separar o que é mudança real na lei e o que é, bom, talvez só mais barulho ou um foco diferente em regras que já existiam. Mergulhar um pouco nisso. E ó, antes da gente começar essa análise mais a fundo, aquele lembrete rapidinho, se esse tipo de papo que tenta descomplicar as coisas te ajuda, considera se inscrever aqui no canal, compartilhar, isso dá uma força enorme para a gente continuar. Perfeito, é exatamente essa a questão central, essa mistura toda. Porque assim, existe sim uma norma específica, bem pontual, que entrou em vigor agora há pouco e causou, sim, algum impacto, mas muitos outros pontos que geraram conversa, que apareceram bastante, na verdade, já estavam lá na CLT ou em outras leis, sabe? Eles só ganharam mais destaque recentemente, seja pela mídia ou talvez por uma fiscalização um pouco mais atenta, digamos. Certo, então vamos direto ao que interessa para não perder tempo. No meio desse monte de informação, qual foi a única alteração na lei mesmo que começou a valer a partir de 1º de julho de 2025? Aquela que realmente pode ter pego o pessoal de surpresa? Olha, a novidade concreta, a mudança de regra mesmo, veio com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, a de número 3.665 de 2023. O impacto dela é bem direto no trabalho aos domingos e feriados, sabe? Principalmente para o pessoal do comércio. A regra agora é mais clara. Para poder ter trabalho nesses dias, a autorização precisa estar prevista ou numa convenção coletiva de trabalho. Aquela negociação mais ampla, né, do sindicato da categoria. Isso. Ou então num acordo coletivo de trabalho, que é aquele pacto mais específico entre o sindicato e uma ou mais empresas. Um simples acordo individual, aquele feito direto com o empregado, para muitas situações já não serve mais. É preciso essa negociação coletiva. E um detalhe importante. Essa portaria saiu lá em novembro de 2023, mas a entrada em vigor dela foi adiada 3 vezes. Só começou a valer mesmo para valer em 1º de julho de 2025. E isso, claro, forçou muita empresa a correr atrás, né? Renegociar a escala, buscar acordo com o sindicato. Entendi. Então, essa foi a mudança real. A necessidade da negociação coletiva para domingo e feriado. Tá claro. Mas e o resto todo que a gente ouviu falar? Eu mesmo vi notícias dizendo que as regras de férias tinham mudado completamente. Como fica isso? Férias, banco de horas. Nesses outros casos, não teve mudança na lei agora em meados de 2025. Vamos pegar as férias, por exemplo. Aquela história do aviso prévio, de ter que comunicar ao trabalhador por escrito com 30 dias de antecedência, essa regra está lá no artigo 135 da CLT, há décadas. E a reforma trabalhista de 2017 manteve isso. O que pode ter acontecido agora em 2025 foi, sei lá, mais de barulho na mídia, talvez fiscalização mais em cima. Ah, então a regra antiga só ficou mais evidente agora. Exatamente. A lei em si, sobre o aviso, não mudou. E o fracionamento das férias? Mesma coisa. Ah, o fracionamento também? Sim, aquela possibilidade de dividir em até 3 períodos, com um mínimo de 14 dias e os outros com no mínimo 5 dias. Isso está no artigo 134, parágrafo 1º da CLT, desde a Lei 13.467, lá de 2017. Ou seja, nenhuma novidade legislativa sobre fracionamento em 2025. Banco de horas e o home office, que também deram o que falar. Seguiram essa mesma linha? Correto. O banco de horas, aquele que pode ser compensado em até 6 meses se tiver acordo individual por escrito. Isso está no artigo 59, parágrafos 5º e 6º da CLT. Adivinha? Também incluído pela Lei 13.467 de 2017. As regras sobre prazos, condições, continuam as mesmas. Certo. E o home office? Muita gente trabalhando de casa ainda? Pois é, o teletrabalho ou home office, com as regras sobre contrato escrito, ajuda de custo, equipamento, a base legal principal para isso veio com a Lei 14.442 de 2022.
Essa lei alterou os artigos 75A até o 75E da CLT. Ou seja, também não tivemos lei nova sobre home office especificamente agora em 2025. O que a gente viu foi muita discussão, muita publicação reforçando o que já estava na lei, as boas práticas, né? Claro, existem projetos de lei tramitando sobre isso, como um que fala do direito à desconexão, mas assim, até agora, agosto de 2025, nada disso virou lei ainda. Então, deixa eu ver se eu resumi bem. A grande agitação que muita empresa e muito trabalhador sentiu veio mais do foco da mídia, talvez da fiscalização, em cima de regras que, na verdade, já existiam. E a única exceção, a única coisa nova mesmo, imposta por lei agora, nesse período, foi essa questão da negociação coletiva para os domingos e feriados, por causa da Portaria 3.665. Banco de horas, teletrabalho, não teve nenhuma adaptação legal obrigatória por causa de lei nova de julho ou agosto de 2025 nesses pontos. A única adequação que uma nova regulamentação exigiu nesse período específico foi mesmo essa dos domingos e feriados via negociação coletiva. O resto foi relembrar o que já valia. Portanto, a mensagem principal aqui é calma, né? E atenção aos detalhes. A novidade legal que entrou em vigor agora em meados de 2025 foi essa portaria 3.665. Os outros assuntos que causaram burburinho são, na verdade, um reforço, uma redescoberta, talvez, de regras que já estavam aí, na CLT ou em leis anteriores. Exatamente, é sempre fundamental olhar a fonte, sabe? Qual é a base legal daquilo? É um artigo da CLT? Qual? É uma portaria? Qual número? Uma lei nova? Entender o que de fato mudou e o que é só, digamos, um destaque maior naquele momento. A fiscalização pode apertar mais um ponto ou outro, mas a lei em si, nesses outros temas, ficou estável nesse período. E fica até uma reflexão, né? Será que, às vezes, uma fiscalização mais intensa em cima de regra antiga não acaba gerando um impacto prático nas empresas tão grande quanto uma lei nova? É algo para a gente pensar. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a trazer um pouco mais de clareza sobre essas supostas mudanças na CLT. Se o conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar aquele like, ajuda bastante a gente a continuar produzindo essas análises. Muito obrigado e até a próxima.